Olá pessoal, tudo bem? Professor Marquinhos Xavier, vídeo da semana. Vamos falar um pouquinho sobre desenhos de transição. E a exemplo da semana passada, pessoal, eu vou explorar um pouquinho a parte teórica também, por entender que é importante que a gente vá entendendo, né, a parte teórica das formações, dos desenhos, enfim, a fim de que a nossa correção seja mais pontual, mais segura, né? Então não dá para a gente só distribuir vídeos com atividades se a gente também não tiver essa consciência de que a correção às vezes é muito mais importante do que a própria atividade, né? Então antes de a gente começar, pessoal, eu queria fazer aqui um agradecimento muito especial a vocês pela assiduidade, pela participação semanalmente aí, a troca de informação, enfim, tem sido muito legal e tem sido motivante, né? Continuar esse projeto aí. Hoje nós já somos mais de 2.000 pessoas que interagem aí toda semana, que recebem os vídeos, que comentam, que participam e que estão aí sempre ansiosas para receber as informações. Então veja que a gente começou lá atrás muito pequeno, né, com um grupo bem pequeno, e hoje nós somos já mais de 2.000 pessoas. Isso está crescendo vertiginosamente e é muito legal porque é uma demonstração de que vocês estão realmente buscando entender melhor um pouquinho essa modalidade que é tão dinâmica e tão difícil, né? Então, de coração, meu muito obrigado. Pessoal, aqui eu trago para vocês um desenho de transição, né? E aqui nesse lado direito, onde está a quadra aqui, tem uma situação de transição de ataque, né? Pergunta, vou dar uns segundinhos para vocês me responderem. Que configuração de transição nós estamos aqui? Nessa transição aqui. Qual é a configuração dessa transição aqui? 1, 2, 3. Dei um tempinho aí, sei que foi muito rápido, né? Vamos lá. Aqueles que disseram uma configuração 3 contra 2, que eu acredito ser a grande maioria, até porque existe no jogo o que eu chamo de ilusão de ótica, certo, pessoal? Então, cuidado com a ilusão de ótica. Nem sempre aquilo que parece é. Para quem estiver sentado na arquibancada aqui, quem se lança a avaliar pelo senso comum, é até uma transição 3 contra 2, mas na avaliação de quem é perito, né, de quem precisa entender isso aqui, ó, não é uma transição 3 contra 2 não, pessoal. Nós estamos aqui numa transição que pode se formar 3 para 2, mas que nesse exato momento aqui é uma situação 2 contra 2. Vejam como isso faz a diferença. Porque se a gente for analisar, pessoal, que uma transição 3 contra 2, ela precisa efetivamente ter duas opções de passe e progressão e não apenas presença física. Então, anotem bem isso aí. O que caracteriza a validade e a superioridade numérica não é o número de envolvidos na ação, mas a opção de passe e progressão. Aqui, se nós fizermos uma transição em muita velocidade, nós não vamos conseguir validar a entrada desse terceiro atleta aqui, ó, o que caracterizaria essa transição 3 para 2. Então aqui nós ainda estamos numa transição 2 contra 2, ok? Então vamos lá de novo. O que caracteriza a superioridade numérica não é o número de envolvidos na ação, mas as opções de passe e progressão. Porque se esse atleta com posse de bola passar essa bola para trás, com certeza haverá o retorno da marcação, equacionando a diferença, né, e a superioridade numérica, o que interromperia esse processo. Então, de novo, o que valida a superioridade numérica não é o número de envolvidos na ação, mas a possibilidade de passe e progressão dessa ação. Se esse atleta puxar com velocidade aqui e esse aqui temporizar, a gente pode ter a formação daí sim de vantagem numérica 3 contra 2, certo? Então aqui, pessoal, primeira coisa, o mais importante na transição é identificar o desenho da transição. Que desenho é esse? É 2 contra 2, é 3 contra 2, é 2 contra 1, enfim, identificar. O segundo passo, pessoal, é a estruturação das formas de ataque, conforme a definição da superioridade. Para cada forma de ataque, para cada desenho de ataque aqui, como exemplo 4 contra 3, 4 contra 2, 4 contra 1, 3 contra 2, são só exemplos, né? 2 contra o goleiro, né? 2 contra 0 eu uso quando eu uso o goleiro, por exemplo, 2 contra o goleiro, ou um contra direto, né? Que é
um contra o goleiro, enfim. Para essa utilização aqui, para cada desenho dessa aqui, existe uma estrutura, né? Uma estrutura definida para jogar, certo? O que a gente tem que fazer é potencializar as ações, ou seja, o que é potencializar a ação? Independente se nós estamos num 4 contra 3, num 4 contra 2, num 4 contra 1, o ideal é que nós consigamos validar uma superioridade não muito complexa, que seria 2 contra 1 ou 1 contra o goleiro, certo? Validar as estruturas da formação. Nós já vamos ver aqui no desenho. E o quarto ponto, pessoal, velocidade ou temporização. Qual será a melhor escolha? Então eu aprendi na minha vida profissional como atleta também, né, uma pequena experiência que eu tive, de que velocidade era contra-ataque é velocidade. Não, pessoal, contra-ataque não é só velocidade, não. Contra-ataque também é temporização. Se esse atleta aqui exercer velocidade aqui, ele pode perder a validação da superioridade numérica. Então não é só velocidade. Ele vai ter que temporizar um pouquinho para dar tempo para essa formação. É lógico que esse tempo de temporização depende muito do tempo de retorno da defesa, mas contra-ataque, transição defesa para ataque não é só velocidade não, pessoal. Então não ensine isso, porque vocês adotam uma regra que depois pode ser prejudicial, né? Às vezes esperar um pouquinho, temporizar é a melhor escolha, certo? Vamos no desenho aqui, pessoal? Então, olha só as opções que esse atleta com a posse de bola ele tem de fixar a base da defesa, que é um dos primeiros princípios da transição, fixar as bases da defesa, né? Ele pode optar por esse lado ou então ele pode optar por esse lado aqui, certo? Qualquer um dos dois lados que ele optar, ele precisa de um auxílio, né? Ou ele vai para uma opção de 1 contra 1, e esse atleta aqui que está nesse lado da quadra com esse, vai fazer o que a gente chama de ponto de isolamento, certo? Eu posso validar um 2 contra 2. Outra pergunta, pessoal, 2 contra 2 é contra-ataque? É transição? É sim, pessoal. 2 contra 2 também é transição. É uma transição posicional, mas é uma transição, não deixa de ser. Aquela ideia de que contra-ataque é só quando há superioridade não é verdadeira também, pessoal. Transição pode acontecer em igualdade numérica. O que vai acontecer é que será uma transição posicional, 2 contra 2. Esse atleta aqui ele pode fazer esse deslocamento a fim de chamar a atenção desse atleta aqui e gerar um ponto de isolamento, deixando a ação 1 contra 1, que é uma ação menos complexa. Ótimo, pode fazer 1 contra 1? Pode. Porém, ele pode temporizar e esperar a passagem desse atleta aqui, validando então uma superioridade nesse lado da quadra. Aqui eu faço uma formação 2 contra 1, certo? Por que isso? E imaginariamente eu traço uma linha e eu não me interessa o que esses dois estão fazendo desse lado da quadra. O que me interessa é que desse lado da quadra nós temos uma formação 2 contra 1, potencializando a ação 2 contra 1, evitando que ela seja muito complexa. O que é mais complexo, pessoal? 3 contra 2 ou 2 contra 1? 3 contra 2 é mais complexo, porque envolve um número maior de atletas na ação, certo? Então aqui é menos complexo. Veja só que eu mudei aqui, ó, fracionei a quadra com uma linha imaginária, e vejam só que aquela situação 3 contra 2 que é tão difícil de ser feita, virou uma 2 contra 1 que é muito mais simples. Então, pessoal, essa mudança de conceito, essa mudança de visão, né, de ótica, ela muda toda a correção. Por isso eu fiz questão de vir aqui hoje mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho que eu faço de fragmentação das estruturas de ataque, de defesa e também dos processos de transição. Então, pessoal, cuidado com as ilusões de ótica, certo? Nem tudo que parece é. Aos olhos de um perito, de um estudioso, de uma pessoa que se dedica ao futsal, à modalidade, nós precisamos identificar isso e fazer o ponto de correção adequado aos nossos atletas, ok? Pessoal, mais uma vez aqui encerro agradecendo de coração pelo apoio, pela motivação que vocês têm me passado e pelo trabalho que a gente tem desenvolvido junto. Eu digo a gente porque esse trabalho não é só meu, é nosso, né? O futsal não é meu, é nosso, então a gente tem feito um trabalho magnífico. Vamos correr para aumentar ainda mais esse número de pessoas e cada semana que passa, a gente tem mais pessoas aqui podendo evoluir através dessas informações, ok? Um grande abraço a todos, que Deus ilumine a todos vocês, votos de sucesso, e não esqueçam, hein? Curtem e compartilhem o meu canal lá no YouTube e também a minha fanpage. Convite especial para vocês visitarem o meu novo site lá, marquinhoxavierfutsal.com. Forte abraço!